Metendo o nariz no filme alheio. Olá, amigos do canal Faroe Frame. Hoje vamos falar... Bem-vindo, Gustavo. Hoje vamos falar do filme Crepúsculo dos Deuses. Hoje com 5 câmeras. Só que vai filmar uma só. 5 lentes. Número 1. O nome Norman Desmond foi escolhido a partir de uma combinação da estrela do cinema mudo Norma Talmadge e do diretor William Desmond Taylor. O impressionante desse casal é que na manhã de 1º de fevereiro de 1922, Taylor, que havia se envolvido romanticamente com ela, foi baleado e morto em seu bangalô. Seu assassino nunca foi identificado e este é um dos maiores escândalos da história de Hollywood. Número 2. Como uma brincadeira, durante a cena em que William Holden e Nancy Olsen se beijam pela primeira vez, o diretor Billy Wilder deixou o beijo continuar por minutos, sem gritar corta. Afinal, quem gritou corta foi a esposa de Holden, Brenda Marshall, que estava no set naquele dia. Número 3. Quando Norman Desmond diz ao guarda nos portões do Paramount Studio: "Sem mim não haveria nenhum Paramount Studio", as palavras podem se aplicar à própria Gloria Swanson, já que ela foi a principal estrela do estúdio por 6 anos consecutivos. Número 4. As fotos da jovem Norma Desmond, que decoram a casa, são fotos publicitárias genuínas do apogeu de Gloria Swanson. Número 5. Ao contrário da personagem que interpretou, Gloria Swanson aceitou o fato de que o cinema não a queria mais e se mudou para Nova York, onde trabalhou no rádio e mais tarde na televisão. Embora ela já tivesse descartado a possibilidade de um retorno ao cinema, ela ficou surpresa quando recebeu a oferta para interpretar este papel. Número 6. Quando Gloria Swanson terminou a cena final de Norma, que é a cena louca descida lá de escada, ela começou a chorar e a equipe aplaudiu. Mesmo não sendo a última cena filmada, Billy Wilder deu uma festa para ela assim que a cena terminou. Curiosidade número 7. Montgomery Clift desistiu da produção porque ele estava, como o personagem de Joey, tendo um caso com uma rica ex-atriz de meia-idade, Libby Woman, e ele já estava com medo de que a imprensa começasse a bisbilhotar seu passado. Número 8. Cecil B. DeMille concordou em fazer sua participação especial por um valor de $10 mil e um Cadillac novinho. Quando o diretor Billy Wilder pediu mais um close-up, DeMille cobrou mais $10 mil. E aí, meu amigo Pedro, me diga a ficha técnica, por favor. Muito bem, Gustavo. No filme estrelando William Holden como Joe Gillis, Gloria Swanson como Norma Desmond, Erich von Stonheim como Max von Mayerling e o diretor é Billy Wilder. Isso aí. Gustavo, dinheiro. Ele teve um orçamento de $1,7 milhão para a época, era um negócio potente, né, que esse filme é da década de 50. E ele teve uma arrecadação, uma receita de $5 milhões. Na parte de premiações, é um filme muito aclamado, como nós falamos, é um clássico, ele é muito aclamado pelos críticos. Na época, ele foi aclamado pelo Oscar, também teve 11 indicações, concorreu bastante. Ganhou 3, né? Melhor roteiro original, direção de arte e trilha sonora original. De fato, a trilha sonora é bem envolvente no filme, né? E Globo de Ouro também teve 7 indicações e ganhou 4, né? Questão de filme, diretor, atriz, com a Gloria Swanson. E a melhor trilha sonora. De fato é um filme clássico, né? Conhecido aí pela turma, que recomendado pra... Selo do Faroe Frame. Que isso aí é uma coisa que não poderia faltar. Primeiro assim, a história o Billy Wilder ele queria adquirir os direitos do livro romance The Loved Ones. Ele não conseguiu esses direitos. A história do Loved Ones é sobre um roteirista fracassado que vai morar com uma atriz, exatamente o que acontece no filme. Sim. E o ponto curioso é que esse roteirista, enquanto ele mora com a atriz, ele também trabalha numa casa funerária. A curiosidade é que no filme também tem essa relação, porque quando o roteirista aparece na casa dessa atriz, ele está fugindo, né, dos credores, a mulher o confunde com o diretor de uma casa funerária. Tem um caixão subindo e tal. Muito bem. O filme começa, Gustavo, com uma narração do defunto, né? Começa com... Não tem spoiler aí, porque o cara já começa morto na piscina. Sim. E ele está narrando
Ele começa, como é que eu vim parar aqui? E começa a história. A história não era para começar desse jeito. Sim. A história era para começar no necrotério, onde vários defuntos começariam uma conversa com o defunto, com aquele com a etiqueta no dedo e tal. No estilo do... tem aqui um livro brasileiro, né, que é escrito pelo Machado de Assis lá, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele tem essa história também de contar, ele como morto conta a história, né? Você vê que eu não li esse livro, né? Esses mortos, no plural, eles começariam contando a história igual o defunto faz. Sim. Só que isso foi filmado, foi gravado, e na hora de ser testado para algumas audiências, o pessoal não entendeu, claro, não gostou, e ficou cômico, ficou uma coisa quase ridícula. É verdade, eu tinha ouvido falar disso, porque na verdade ali não era para dar risada, né? E algumas pessoas deram risada aquilo lá. Não era para dar risada, então ficou meio ridículo. Eu ouvi dizer essa questão do uso do narrador, porque tem-se um certo preconceito hoje quando você vê um filme que existe um narrador, às vezes o narrador ele só é colocado ali para encher buraco, né? Seria um cara, um roteirista preguiçoso. Né? Para explicar o filme, talvez. Isso, essa história de muito expositivo e o narrador só entra para tampar buraco e o roteirista um pouco preguiçoso. Mas nesse filme ele faz parte da história, está contando a visão dele, né? Então é uma coisa, é um narrador que agrega, né? Que não é um cara que vai lá e só tampa buraco das coisas. Né? O que você conta desse? Eu quero saber do The Room. The Room, né? Então, conhecidíssimo filme, piores dos piores, né? O Crepúsculo dos Deuses, não é que ele tem relação direta com o The Room, mas na verdade o Crepúsculo dos Deuses é muito referenciado no livro, aquele Disaster Artist, My Life Inside the Room. No livro do... Aquele livro que é escrito pelo Greg Sestero. É o livro sobre o filme. O livro sobre o filme. Que é um filme terrível que a gente fez aqui, que é uma porcaria, mas é adorado porque é de tão ruim é bom. Aí eles fizeram um livro sobre esse filme. O livro praticamente faz muitas citações ao filme do Crepúsculo dos Deuses. Mas que tipo de citações? Como assim? Até o estilo do... Ele as frases que é citado no livro, no filme, né? Ele cita no livro e fala que o The Room usou como inspiração o Crepúsculo dos Deuses para sua grandiosidade, coisa nesse sentido, né? Que merda. Esse filme é interessante, é da década de 50, ele traz alguns elementos verídicos. Críticas, né? Pra pensar, críticas pesadas ao próprio Hollywood, né? Porque é uma atriz que era da época do cinema mudo, o cinema começa a ter som, era falado, e ela perde, ela obviamente envelhece e ela perde vez, ela não tem mais vez. Perde o tchan, não é mais a... a vida é assim, né? Vai sendo substituído, né? As coisas vão acontecendo. É engraçado que estão juntos, ironicamente, o mordomo dessa atriz no filme, Erich von Stroheim, que era um austríaco. Ele, no filme, ele é um mordomo, mas ele era casado, ele havia sido o segundo marido da atriz. E aí um fato de vida real, não sei se você tem nos seus bastidores, mas é isso aí. Esse cara aí, ele era um cineasta. Sim, ele dirigiu a atriz, a Swanson, em outros filmes mudos. Então, e aí eles fazem essa crítica ao cara que era o cineasta e vem como mordomo. Ele vem como mordomo. É interessante mostrar, de colocar... Tinha um peso pesados aí nesse filme, né? De atores, coisas. Não, da época, assim, aparece no filme, tem uma hora que o filme é muito bom, vocês têm que ver. A atriz, ela vai na Paramount, porque ela quer aparecer, né? Aliás, ela mora com esse, a gente vai falar na resenha, na sinopse, ela tá morando com esse roteirista porque ela quer que esse cara escreva um filme pra ela. Ela quer voltar a ser estrela, né? Então ela mora que ela aparece lá na Paramount, ela fala, eu tô aqui e tal, e aí... Os antigos a respeitam. Então, olha quem entrou, chegou a Gloria, não é Gloria, né? Desmond. O nome dela é Desmond. Norma Desmond, né? E tá lá o Cecil B. DeMille, que foi um grande diretor. E aquele filme que ele tava fazendo lá, que agora o título me escapa, ele realmente estava fazendo na época. Sim. Então tem um quê de realidade. Porque ela interrompe a gravação, ela chega e interrompe a gravação desse filme. Aí o Cecil B. DeMille vai lá meio falar com ela, tipo, deixa que eu falo com ela, que ela tá louca, né? E ele interrompe esse filme, e que realmente ele tava fazendo. Então esse filme trabalha com... pra época deve ter sido muito real, porque as coisas aconteciam daquela maneira, né? Sim. Aí agora, falando da Gloria Swanson. Ela considerou rejeitar o papel da Norma Desmond, porque pediram para ela fazer uma audition, que é o teste. O Billy Walter virou e falou, não, tem que fazer uma audition. Ela falou,
Que é isso? Eu sou. Você sabe com quem você tá falando. 15 filmes na Paramount, você não consegue ver lá o filme e ver, né? Tá certo ela. E aí o George Cukor, que era um grande amigo dela, telefonou, falou assim, vamos lá, Glória, faz. Você não tá com essa bola toda. Se você não fizer esses testes, né? Se pedirem fazer 10 testes, faça lá. Se você não vier fazer, eu vou atirar em você pessoalmente. Vou atirar em você? É. Mas estilo pessoalmente. Não vai ser um... Não vai ser por correio. Gun for hire. Bom, daí a Watson concordou com a audition, ganhou o papel e conseguiu um contrato ali, que pra época era muito bom, era $50 mil. Equivale hoje a uns $500 mil, né? Sim. Razoável, com uma atriz que ela já não estava mais no estrelato. Ela, da mesma maneira, a Glória, da mesma maneira da Norman, já estava fim de carreira. É quase um paralelo, estrela. né? Mais um elemento da vida real. Ela foi estrela, mas ela não ficou, né? Não entrou nesse loop de loucura da Glória, né? Ela seguiu a vida dela, foi trabalhar com outras coisas. Né? Sinopse, Pedro. Sinopse. Bom, a sinopse é o seguinte, Gustavo. É uma atriz, como falamos, que já está passada. Ela foi uma grande estrela do cinema mudo. O cinema agora falado, ela não tem mais chance. Ela está velha para esse tipo de cinema e tal. As pessoas querem rostos novos. Chega na casa dela um roteirista também fracassado, sem grande sucesso, que está escapando dos credores. Deve grana lá, senão o carro vai ser tomado, né? Isso, ele, para escapar, ele entra nessa ladeira, chega numa casa ali e tal, se esconde lá dentro. E ela, não, fica, quem é você? Ah, eu sou roteirista. Sou roteirista, então você fica aqui, você mora aqui, que você vai escrever um grande filme aqui é a minha volta. A estrela, né? Já estão me ligando e tal. Nisso, paralelo a isso, tem um outro romance e tal, né, que acontece, mas enfim, esse é o mote do filme. Muito bom, vale a pena ser visto. De novo. Uma curiosidade que eu acabei pulando aqui, Pedro, que eu acho que depois a gente pode recortar e trazer de volta. Tá bom. Aí eu vou fazer um gancho assim. Pedro, tem mais uma curiosidade. Você sabe por que não tem sangue na piscina naquela primeira cena, cara, né? Por que não tem sangue? A morte do cara que levou 3 balaços. Deixa eu adivinhar, eles não tinham como fazer esse sangue. Não cabia verdade, no... Na verdade, existe uma teoria que desde a década de 30 existia um código interno que chamava Hays, que era uma censura dos próprios estúdios. Não era uma coisa governamental, né? Era que os estúdios tinham uma censura e eles tentavam fazer certas linhas de trabalho que evitasse com que governo ou que a própria sociedade rejeitasse. E uma das coisas era mostrar violência nua e crua e sangue em si. Então existe a teoria de que não existe o sangue porque existia essa censura. E isso daí foi ser derrubado, esse código Hays aí foi ser derrubado lá para a década de 60, para 70. E aí que começa a aparecer sangue nos faroeste e tudo mais, porque também não tem, né? Tem um certo momento de filmes que tem muita gente que leva tiro e não tem acontece nada. O cara faz assim... e pum, e cai, né? Então, né, a teoria é essa. Código Hays, uma censura interna do próprio estúdios evitava de colocar no sangue. Muito bem, Gustavo. Muito bem. Bom, meus amigos, eu acho que é isso. Um abraço pra vocês. Até mais. Até mais. Action! Mas que cara de maluco é essa o tempo todo? É a cara de uma estrela. Tchau pra você. Não é minha culpa. É o Botox.